Como tomar decisões de necessidade. Olá, mulheres, sejam todas bem-vindas aqui no meu canal. E antes de eu compartilhar essa palavra com você, já curte esse vídeo, compartilha com mais mulheres, principalmente que eu tenho certeza que essa mensagem vai alcançar mulheres que precisam tomar decisões de extrema necessidade. Tenho certeza que em algum momento da sua vida você passou por uma fase ou por situações a qual exigiam de você tomar uma decisão imediata e uma decisão, uma escolha que precisavam ser muito assertivas. Caso contrário, você teria consequências muito grandes na sua vida se tomasse a decisão errada, não é mesmo? Nesse vídeo eu quero te instruir biblicamente 5 passos para você tomar uma decisão de necessidade. Eu tenho certeza que essa palavra vai te ajudar a tomar a melhor decisão que você precisa. Essa palavra está lá no livro de Atos, que conta a história lá no capítulo 1, a partir do versículo 13, onde os discípulos se reúnem depois da crucificação, da ressurreição. Os discípulos se veem na necessidade de tomar uma decisão. Judas, o famoso traidor, um dos discípulos, ele era nada mais nada menos que o tesoureiro. Ele cuidava das finanças dos discípulos, não só dos discípulos, mas sim também de Jesus. E ele acaba tirando sua própria vida por conta do remorso por ter traído Jesus. Então, os discípulos, depois de tudo isso ter acontecido, eles se veem na necessidade de escolher uma pessoa para a ocupação desse ministério, a ocupação desse lugar como tesoureiro. E aí lá no capítulo 1, versículo 13 de Atos, diz o seguinte: quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Então, algo aqui, a primeira instrução para você que precisa tomar uma decisão de muita necessidade: retire-se, vá para o cenáculo. Ir para o cenáculo nada mais, nada menos representa, biblicamente falando, você sair da multidão, sair daquelas vozes que dão opiniões, que dão sugestões, que dão aquelas críticas construtivas. E sendo assim, você estando no meio da multidão, isso pode afetar diretamente na decisão que você precisa tomar. Então vá para o cenáculo. Os discípulos se retiram, eles saem de Jerusalém e chegando na cidade eles vão para o cenáculo. Ou seja, eles vão para um lugar seguro, um lugar silencioso, para que eles consigam pensar, consigam conversar e entrar num bom senso para tomar essa melhor decisão. Tá no versículo 14, diz o seguinte: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E a segunda orientação para você tomar uma decisão de necessidade na sua vida é unidade e oração. Então aí os discípulos se reúnem. No versículo 13 diz: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, o filho de Tiago. Então eles unânime em oração perseveravam. Então é muito importante, depois de você ir para o cenáculo, você precisa sair dessa multidão, e quando você vai para o cenáculo, você escolher muito bem as pessoas que irão acompanhar você. Essa pessoa precisa andar em unidade com você, ou seja, proferir da mesma fé, ter os mesmos princípios e a mesma visão. Então a unidade ela só vem a partir de um mesmo princípio, uma mesma visão e uma mesma fé. Então a segunda orientação para você: ande em unidade e oração. E lá no versículo 20 já diz o seguinte: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habita, e que outro tome o seu cargo. Ou seja, era uma decisão que precisava ser decidida, orientada o quanto antes. Alguém precisa assumir o lugar de Judas. E quem vai ser? Isso precisa ser decidido. E eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo tem alguma situação na sua vida que precisa para ontem de uma decisão. Você precisa para ontem decidir quais serão os próximos passos, qual posicionamento você vai ter, o que você vai fazer, que exigem de você uma decisão imediata. E a terceira orientação para você é posicionamento e ação. Eu acho interessante que aqui Pedro ele fala: olha, não há quem haja nela e que outro tome seu cargo. Então é necessário você fazer algo. Olha, a gente precisa decidir isso aqui para ontem. Inclusive, lá no versículo 15, diz o seguinte: naqueles dias Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas.
Ou seja, Pedro se levantou no meio daquele grupo e disse: olha, a gente precisa decidir. A gente precisa, porque alguém precisa assumir esse lugar, alguém precisa assumir essa posição, alguém precisa assumir esse ministério. A terceira orientação para você, numa decisão de necessidade: posicionamento e ação. Talvez você não consiga decidir porque você não se posicionou. Talvez até se posicionou, mas não está tendo uma ação para isso acontecer. Então é preciso você se levantar para decidir, assim como Pedro fez. Lá no versículo 21 do capítulo 1 de Atos diz o seguinte: portanto é necessário que os homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da nossa ressurreição, da sua ressurreição. Se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Ou seja, aqui a decisão precisava ser de pessoas que caminhavam juntas há muito tempo. Então, algo muito importante aqui, biblicamente falando, a orientação de Deus é que você escolha as pessoas que acompanharam os seus processos, pessoas que estiveram com você nos dias bons, mas também nos dias ruins. Então, aqui Pedro fala, portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo este tempo e que o Senhor Jesus andou entre nós, começando lá no batismo, desde o início, até o dia que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, desse torne testemunha conosco. Então puseram dois, José chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Então a quarta orientação para você tomar uma decisão: aconselhe-se com quem caminha com você, profere da mesma fé, tem a mesma visão. Então muitas das vezes você tem uma decisão imediata para tomar e você está se aconselhando com pessoas que não andam com você, não testemunharam os seus processos, pessoas que não têm a mesma visão, muito menos a mesma fé. Cuidado! Ande com pessoas que acompanharam você, que estiveram perto, que estavam ali. Essa foi a decisão de Pedro. A gente precisa chamar essas pessoas que andaram com a gente quando Jesus estava aqui. Quem são essas pessoas que estão com você há muito tempo? É de extrema importância você escolher pessoas da mesma fé, a mesma visão, os mesmos princípios e que já caminham com você. Versículo 23. Puseram dois, José chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolhestes para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. A quinta e última orientação para você: direção de Deus. Peça a direção de Deus. Então, depois que eles conseguiram retirar-se, foram para o cenáculo, depois que teve uma unidade e oração, um posicionamento e uma ação, se aconselharam com pessoas que caminhavam com eles, por último, eles pediram a direção de Deus. Olha só que importante, existe um papel, uma função muito importante da sua parte, até vir a direção de Deus. E será que você não está fazendo o contrário? Ao invés de você ir para o cenáculo, ao invés de você andar em unidade de oração, ao invés de você ter um posicionamento e uma ação, ao invés de você se aconselhar com quem caminha com você primeiro está pedindo a direção de Deus. Mas o recado de Deus para você hoje: faça a sua parte para que eu dê a última palavra. A palavra já nos lembra isso. O homem faz seus planos, mas quem decide é o Senhor Deus. Eu tenho certeza que se você seguir essas 5 orientações, Deus vai te dar a orientação correta e a direção certa para a melhor decisão de extrema necessidade na sua vida. Deus abençoe.